Então vamos continuar com a nossa manhã de Harikatha. Estamos lendo o livro de Krishna, de Srila Prabhupada. Hoje vamos ver o capítulo 8, a visão da forma universal. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Krishna Book de Srila Prabhupada, capítulo 8, a visão da forma universal. Após este incidente, Vasudeva pediu que Garga Muni, o sacerdote de sua família, visitasse a casa de Nanda Maharaja para calcular astrologicamente a vida futura de Krishna. Garga Muni foi um grande sábio santo que se submeteu a muitas austeridades e penitências e foi nomeado sacerdote da dinastia Yadu. Ganga Das Pandita, na Chaitanya Lila, o guru de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o professor. Sandipani Muni, que é Ganga Das, desculpe. Garga Muni foi um grande sábio, santo, que se submeteu a muitas austeridades e penitências e foi nomeado sacerdote da dinastia Yadu. Quando Garga Muni chegou à casa de Nanda Maharaja ficou muito contente de vê-lo e levantou-se imediatamente, oferecendo-lhe suas respeitosas reverências com as mãos postas. Nanda Maharaja recebeu Garga Muni com o sentimento de alguém que esteja adorando Deus ou a suprema personalidade de Deus. Ofereceu-lhe um bom lugar para sentar-se e uma recepção calorosa quando este se sentou. Dirigindo-se a Garga Muni com muita educação, ele disse: meu caro Brahmana, você só aparece na casa de um chefe de família para iluminá-lo. Estamos sempre ocupados com os afazeres domésticos e nos esquecemos de nosso verdadeiro dever de alcançar a autorrealização. Você vem à nossa casa para dar-nos iluminação sobre a vida espiritual. Você não tem nenhuma outra intenção quando visita os chefes de família. Na realidade, uma pessoa santa ou um brahmana não tem que visitar os chefes de família que estão sempre ocupados mexendo com dinheiro. Se alguém pergunta por que os chefes de família não se dirigem a uma pessoa santa ou um brahmana para obter iluminação, a resposta é que os chefes de família são muito avarentos. Geralmente, os chefes de família
pensam que seu compromisso com os assuntos familiares é seu dever primordial e que a autorrealização ou a iluminação no conhecimento espiritual é secundária. É unicamente por compaixão que as pessoas santas e os brahmanas visitam as casas dos chefes de família. Nanda Maharaja se dirigiu a Garga Muni como uma das grandes autoridades na ciência astrológica. As predições da ciência astrológica, tais como a ocorrência de eclipses solares ou de eclipses lunares, são cálculos admiráveis. E uma pessoa pode compreender o futuro como muita clareza por intermédio desta ciência particular. Garga Muni era versado neste conhecimento. Através deste conhecimento podemos ficar sabendo quais foram as nossas atividades anteriores e pelo resultado de tais atividades podemos desfrutar ou sofrer nesta vida. Nanda Maharaja também se dirigiu a Garga Muni como o melhor dos brahmanas. Um brahmana é aquele que é esperto no conhecimento do Supremo. Uma pessoa que não tem conhecimento do Supremo Absoluto não pode ser reconhecida como um brahmana. A palavra exata usada a este respeito é Brahmavidam, que significa aqueles que conhecem o Supremo, e muito bem. Um brahmana esperto é capaz de dar facilidade reformatória às subcastas, a saber, os kshatriyas e os vaishyas. Os shudras não observam realizações reformatórias. Considera-se que o brahmana é o mestre espiritual ou sacerdote para o kshatriya e o vaishya. Nanda Maharaja era um vaishya e aceitou Garga Muni como um brahmana de primeira classe. Por conseguinte, ele ofereceu seus 2 filhos adotivos, a saber, Krishna e Balarama, a Garga Muni para que este os purificasse. Nanda Maharaja concordava que não somente estes meninos, como também todos os seres humanos, deviam aceitar um brahmana competente como mestre espiritual logo após o nascimento. Ao receber este pedido, Garga Muni respondeu: Vasudeva mandou-me para cuidar das realizações reformatórias destes meninos, especialmente da de Krishna. Eu sou o sacerdote da família deles. E, a propósito, parece-me que Krishna é o filho de Devaki. Por seus cálculos astrológicos, Garga Muni pôde compreender que Krishna era filho de Devaki, mas que estava sendo mantido sob o cuidado de Nanda Maharaja. Fato que Nanda desconhecia. Indiretamente, Garga Muni disse que tanto Krishna quanto Balarama eram filhos de Vasudeva. Como Rohini, a mãe de Balarama, encontrava-se ali, Balarama era conhecido como o filho de Vasudeva, mas Nanda Maharaja não sabia acerca de Krishna.
Gagamuni indiretamente revelou o fato de que Krishna era o filho de Devaki. Gagamuni também avisou Ananda Maharaja que se executasse a cerimônia reformatória, então Kansa, o qual era naturalmente muito pecaminoso, ficaria sabendo que Krishna era o filho de Devaki e Vasudeva. De acordo com o cálculo astrológico, Devaki não podia ter filhos, embora todos pensassem que o oitavo filho de Devaki fora uma menina. Dessa maneira, Gagamuni fez Nanda Maharaja saber que a menina nascera de Yashoda e que Krishna nascera de Devaki e que eles foram trocados. A menina, ou Durga, também informou a Kansa que o filho que iria matá-lo já nascera em algum outro lugar. Gagamuni declarou: se eu der um nome a seu filho, e se ele cumprir a profecia que a menina previu para Kansa, então pode ser que o demônio pecaminoso venha e, depois da cerimônia de dar o nome, mate também essa criança. Mas eu não quero me responsabilizar por todas essas calamidades futuras. Ao ouvir as palavras de Gargamuni, Nanda Maharaja disse: se existe tal perigo, então é melhor não planejar nenhuma cerimônia esplendorosa de dar o nome. Seria melhor que você simplesmente cantasse os hinos védicos e executasse o processo purificatório. Nós pertencemos à casta 2 vezes nascida, e eu estou me aproveitando da oportunidade de sua presença. Por isso, por favor, execute a cerimônia de dar o nome sem pompa externa. Nanda Maharaja queria manter a cerimônia de dar o nome em segredo e, todavia, aproveitar para que Gargamuni executasse a cerimônia. Depois que Nanda Maharaja pediu-lhe tão avidamente, Gargamuni executou a cerimônia de dar o nome tão secretamente quanto possível no estábulo de Nanda Maharaja. Ele informou a Nanda Maharaja que Balarama, o filho de Rohini, traria muito prazer para os membros de sua família e seus parentes, e que, por esse motivo, seria chamado Rama. No futuro, ele seria extraordinariamente forte e, por esse motivo, seria chamado Balarama. Gargamuni disse ainda: como a família e a família dos Yados estão tão intimamente relacionadas e atraídas, o nome dele será Sankarsana. Isso quer dizer que Gargamuni concedeu 3 nomes ao filho de Rohini, a saber, Balarama, Sankarsana e Baladeva. Mas ele teve o cuidado de não revelar o fato de que Balarama também aparecera no ventre de Devaki e, subsequentemente, fora transferido para o ventre de Rohini. Krishna e Balarama são irmãos verdadeiros, já que originalmente são filhos de Devaki. Gargamuni então informou Ananda Maharaja: quanto ao outro menino, essa criança
tem assumido diferentes compleições corpóreas em diferentes yugas, milênios. Em primeiro lugar, ele assumiu a cor branca, depois ele assumiu a cor vermelha, e depois a cor amarela, e agora ele assumiu a cor negra. Além disso, em tempos passados, ele foi o filho de Vasudeva. Por conseguinte, seu nome deve ser Vasudeva, bem como Krishna. Algumas pessoas chamá-lo-ão Krishna e outras chamá-lo-ão Vasudeva. Mas saiba de uma coisa, este filho tem tido muitos e muitos outros nomes e atividades devido a seus diferentes passatempos. Gargamuni deu a entender ainda que o filho de Nanda Maharaja também seria chamado de Giridhari, por causa de seus passatempos incomuns ao erguer a colina de Govardhana. Como podia compreender todas as coisas passadas e futuras, ele disse: eu sei tudo a respeito das atividades do nome dele, mas outras pessoas não sabem. Essa criança será o prazer de todos os pastores de vacas e de todas as vacas, devido à sua popularidade. Em Vrindavana, ele será a causa de toda a boa fortuna para você. Por causa de sua presença, da presença dele, você superará todas as espécies de calamidades materiais, apesar dos elementos adversos. Gargamuni continuou dizendo: meu caro rei de Vraja, muitas vezes em seus nascimentos anteriores, essa criança protegeu as pessoas justas das mãos dos patifes e dos ladrões. Sempre que havia desmembramento político, seu filho é tão poderoso que qualquer pessoa que se converta num devoto dele jamais será incomodado por inimigos. Assim como o Senhor Vishnu sempre protege os semideuses, da mesma forma os devotos de teu filho serão sempre protegidos por Narayana, a suprema personalidade de Deus. Essa criança crescerá em poder, em beleza, em opulência, em tudo, ao mesmo nível que Narayana, a suprema personalidade de Deus. Por isso, eu aconselharia que você o proteja com muito cuidado para que ele cresça sem perturbação. Gargamuni informou ainda a Nanda Maharaja que, porque este era um grande devoto de Narayana, o Senhor Narayana deu-lhe um filho igual a ele, Narayana. Ao mesmo tempo, Gargamuni indicou: muitos demônios incomodarão seu filho, por isso tome muito cuidado e o proteja. Dessa maneira, Gargamuni convenceu Nanda Maharaja de que o próprio Narayana tornara-se seu filho.
Gargamuni descreveu de diversas maneiras as qualidades transcendentais do filho de Nanda Maharaj. Após dar estas informações, Gargamuni regressou à sua casa. Nanda Maharaj estava considerando-se a pessoa mais afortunada e estava muito satisfeito por ter sido abençoado dessa maneira. Pouco tempo depois deste incidente, Balarama e Krishna começaram a engatinhar. Sempre que engatinhavam assim, eles compraziam suas mães, os sinos atados às suas cinturas e tornozelos tocavam com encanto. E eles andavam de um lado para o outro com muita graça. Às vezes, agindo exatamente como crianças comuns, eles se assustavam com outras pessoas e corriam imediatamente para a proteção de suas mães. Às vezes, eles caíam no barro e na lama de Vrindavana e se aproximavam de suas mães besuntados de barro e açafrão. Na realidade, suas mães untavam-nas com óleo de açafrão e polpa de açafrão e polpa de sândalo. Mas, como engatinhavam pelo barro lamacento, simultaneamente sujavam seus corpos de barro. Logo que se aproximavam de suas mães, engatinhando, Yashoda e Rohini, os tomavam em seus colos e davam-lhes os seios para mamar, ocultando a parte de baixo de seus sares. Quando os bebês sugavam-lhes os seios, as mães viam dentinhos aparecendo. Deste modo, a alegria delas se intensificava ao verem que os filhos estavam crescendo. Às vezes, os bebês travessos engatinhavam até o estábulo, agarravam o rabo de vacas ou de um bezerro e se punham de pé, perturbados. Os bezerros começavam imediatamente a correr daqui para ali e as crianças eram arrastadas pelo barro, misturado com estrume de vaca. Nanda e Rohini chamavam todas as amigas das vizinhanças, as gopis, para ver essa diversão. Quando viam esses passatempos infantis do Senhor Krishna, as gopis fundiam-se em bem-aventurança transcendental. Em seu prazer, elas riam ruidosamente. Tanto Krishna como Balarama eram tão irrequietos que suas mães, Yashoda e Rohini, tentavam protegê-los contra as vacas, os touros, os macacos, a água e o fogo e os pássaros enquanto executavam seus afazeres domésticos. Como estavam sempre cheias de cuidado na proteção dos filhos e na execução de suas obrigações, elas não tinham muita tranquilidade. Em muito pouco tempo,
tanto Krishna quanto Balarama começaram a pôr-se de pé e a mexer-se com suas pernas. Amor. Quando Krishna e Balarama começaram a andar, outros amigos da mesma idade juntaram-se a eles e juntos eles começaram a dar o mais elevado prazer transcendental às gopis, especificamente a mãe Yashoda e Rohini. Todas as amigas gopis de Yashoda e Rohini sentiam prazer nas travessuras infantis de Krishna e Balarama em Vrindavana. Para ter mais bem-aventurança transcendental, todas elas se reuniram e foram até a casa de mãe Yashoda apresentar queixas contra os meninos irrequietos. Krishna estava sentado perante mãe Yashoda, quando todas as gopis mais velhas começaram a apresentar queixas contra Krishna, para que ele pudesse ouvir. Elas disseram: querida Yashoda, por que você não reprime seu Krishna travesso? Todas as manhãs e todas as tardes, ele vem a nossas casas juntamente com Balarama, e antes da ordenha das vacas, eles soltam os bezerros, e os bezerros bebem todo o leite das vacas. Assim, quando vamos ordenhar as vacas, não encontramos leite e temos que voltar com os baldes vazios. Se admoestamos Krishna e Balarama por estarem fazendo isso, eles simplesmente sorriem de modo encantador. Não podemos fazer nada. Além disso, o seu Krishna e o seu Balarama sentem muito prazer em roubar nossa provisão de iogurte e manteiga, de onde quer que a mantenhamos. Quando pegamos Krishna e Balarama roubando o iogurte e a manteiga, eles dizem: por que vocês nos acusam de roubo? Vocês pensam que há falta de manteiga e iogurte em nossa casa? Às vezes eles roubam manteiga, iogurte e leite e distribuem-nos aos macacos. Quando os macacos estão bem alimentados e não querem comer mais, então seus meninos se queixam. Esse leite, essa manteiga e esse iogurte são inúteis, nem sequer os macacos querem comê-los. E eles quebram os potes e atiram-nos de cá para lá. Se conservamos nossa provisão de iogurte, manteiga e leite num lugar escuro e isolado, o seu Krishna e o seu Balarama encontram na escuridão com a ajuda da refulgência ofuscante dos enfeites e joias que usam em seus corpos. Se por acaso não conseguem encontrar a manteiga e o iogurte escondidos, eles vão até nossos bebezinhos e beliscam-lhes os corpos para fazê-los chorar. E depois vão-se embora. Se conservamos nossa provisão de manteiga e iogurte pendurado no alto do teto, ainda que esteja fora do alcance deles, eles dão um jeito de alcançar empilhando toda espécie de armações de madeira
sobre a máquina de amolar. E, se não conseguem alcançá-la, eles abrem um rombo no pote. Por isso, nós achamos que é melhor vocês tirarem todos os enfeites de joias dos corpos de seus filhos. Depois que ouvia isto, Yashoda dizia: muito bem, tirarei todas as joias de Krishna para que ele não possa descobrir a manteiga escondida na escuridão. Então as gopis diziam: não faça isto. De que adiantará tomar-lhe as joias? Não sabemos que espécie de meninos são estes, mas até mesmo sem os enfeites eles espalham certo tipo de refulgência, do mesmo modo que na escuridão eles são capazes de ver tudo. Ainda aí, então, Mãe Yashoda dizia-lhes: muito bem, conservem sua manteiga e seu iogurte com cuidado para que eles não possam alcançá-los. Em resposta a isto, as gopis diziam: sim, é isto que fazemos, porém, como às vezes estamos ocupadas em nossos afazeres domésticos, esses meninos travessos entram em nossas casas de qualquer maneira e estragam tudo. Às vezes, quando não conseguem roubar nossa manteiga e nosso iogurte por raiva, eles urinam no chão limpo e às vezes cospem nele. Olhe só para o seu menino. Ele está bem ali ouvindo esta queixa. Eles passam o dia todo fazendo planos para roubar nossa manteiga e nosso iogurte. E agora estão sentados como dois meninos bem comportados e sossegados. Olhe só para a cara dele. Quando, depois de ouvir todas as queixas, Mãe Yashoda pensou em castigar seu menino, ela olhou para sua cara de arrependimento e, sorrindo, não o castigou. Outro dia, em que Krishna e Balarama estavam brincando com seus amigos, todos os meninos juntaram-se a Balarama e contaram à mãe Yashoda que Krishna tinha comido barro. Ao ouvir isso, mãe Yashoda agarrou a mão de Krishna e disse: meu querido Krishna, por que você comeu terra num lugar isolado? Veja só, todos os seus amigos, incluindo Balarama, estão se queixando de você. Temendo sua mãe, Krishna respondeu: minha querida mãe, todos esses meninos, incluindo meu irmão mais velho, Balarama, estão dizendo mentiras contra mim. Eu jamais comi barro. O meu irmão mais velho, Balarama, se zangou enquanto brincava comigo hoje e por isso juntou-se aos outros meninos para fazer para queixar-se de mim. Eles vieram fazer a queixa juntos para que você se zangue e me castigue. Se você acha que eles estão falando a verdade, então pode olhar dentro da minha boca para ver se eu comi barro ou não. A mãe dele respondeu: muito bem, se você realmente não comeu nenhum barro, então abra sua boca, deixe-me ver. Agindo como se fosse um menino comum, Krishna, a suprema personalidade de Deus, abriu sua boca logo que sua mãe mandou. Ainda assim, aí então, Mãe Yashoda viu dentro desta boca a opulência completa da criação. Ela viu todo o espaço exterior
em todas as direções, as montanhas, as ilhas, os oceanos, os mares, os planetas, o ar, o fogo, a lua e as estrelas. Juntamente com a lua e as estrelas, ela viu também todos os elementos, a água, o céu, a vasta existência etérea, juntamente com o ego total e os produtos dos sentidos e o controlador dos sentidos. Todos os semideuses, os objetos dos sentidos, tais como o som e o olfato, e as três qualidades da natureza material. Ela também pôde perceber que dentro de sua boca, estava todas as entidades vivas, o tempo eterno, a natureza material, a natureza espiritual, a atividade, a consciência e diferentes formas da criação completa. E a Yashoda pôde encontrar dentro da boca de seu filho todas as coisas necessárias para a manifestação cósmica. Ela também se viu a si mesma dentro da boca de Krishna, tomando-o em seu colo e dando-lhe o seio para mamar. Ao ver tudo isso, ela se encheu de respeito e temor e pôs-se a perguntar a si mesma se estava sonhando ou realmente vendo algo de extraordinário. Ela concluiu que ou estava sonhando ou estava vendo a situação da energia ilusória da Suprema, aliás, a atuação da energia ilusória da Suprema Personalidade de Deus. Ela pensou que enlouquecera, que ficara perturbada mentalmente por ter visto todas essas coisas maravilhosas. Então ela pensou, isto pode ser o poder místico cósmico alcançado por meu filho, e por esse motivo estou perplexa com o que vi dentro de sua boca. Deixe-me oferecer minhas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, sob cuja energia se concebe o eu corpóreo e as posses corpóreas. Depois ela disse, deixe-me oferecer minhas respeitosas reverências a ele, debaixo de cuja energia ilusória penso que Nanda Maharaj é meu esposo e que Krishna é meu filho, que todas as propriedades de Nanda Maharaj me pertencem e que todos os pastores e pastoras de vacas são meus súditos. Toda essa concepção falsa se deve à energia ilusória do Senhor Supremo. Por isso, deixe-me orar a Ele para que Ele me proteja sempre. Enquanto Mãe Yashoda pensava desta maneira altamente filosófica, o Senhor Krishna expandiu novamente sua energia interna apenas para confundi-la com a afeição maternal. Mãe Yashoda esqueceu-se imediatamente de toda a especulação filosófica e aceitou Krishna como seu próprio filho. Ela tomou-o em seu colo e se encheu de afeição maternal. Dessa maneira, ela começou a pensar, as massas não podem compreender Krishna através do processo grosseiro de conhecimento. No entanto, ele pode ser compreendido através dos Upanishads e do Vedanta, ou através do sistema de yoga místico e da filosofia Sankhya. Então, ela começou a pensar na Suprema Personalidade de Deus como o filho que ela própria gerara. Certamente Mãe Yashoda executara muitas e muitas atividades piedosas e, como resultado, ela obteve a verdade absoluta,
a suprema personalidade de Deus como o filho que lhe mamava o leite no seio. Similarmente, Nanda Maharaja também deve ter executado muitos sacrifícios e atividades piedosas notáveis para o Senhor Krishna se tornar seu filho e chamá-lo de pai. Mas é surpreendente que Vasudeva e Devaki não tenham desfrutado da bem-aventurança transcendental dos passatempos infantis de Krishna, embora Krishna fosse seu filho verdadeiro. Até hoje em dia, muitos sábios e pessoas santas glorificam os passatempos infantis de Krishna. Porém, Vasudeva e Devaki não puderam desfrutar de tais passatempos infantis pessoalmente. Shukadeva Goswami explicou a razão disto a Maharaja Parikshit da seguinte maneira. Quando o Senhor Brahma mandou que o melhor dos vassos, chamado Drona, e sua esposa Dhara aumentassem a transcendência, aumentassem a descendência, eles lhe disseram, querido pai, pedimos sua bênção. Drona e Dhara receberam de Brahma a bênção de que, no futuro, quando nascessem novamente dentro do universo, o Supremo Senhor Krishna, em seu aspecto muito atrativo, a infância absorveria toda a atenção deles. Suas relações com Krishna seriam tão poderosas que qualquer pessoa que simplesmente ouvisse contar as atividades infantis de Krishna poderia atravessar com muita facilidade a necessidade do nascimento e da morte. O Senhor Brahma concordou em dar-lhes a bênção e, como resultado, o mesmo Drona apareceu como Nanda Maharaja em Vrindavana e a mesma Dhara apareceu como mãe Yashoda, a esposa de Maharaja Nanda. Dessa maneira, Nanda Maharaja e sua esposa, mãe Yashoda, desenvolveram sua devoção pura pela suprema personalidade de Deus, obtendo-o como seu filho. E todas as gopis e pastoras de vacas que eram associados de Krishna desenvolveram naturalmente seus próprios sentimentos diferentes de amor por Krishna. Assim, o Senhor Krishna apareceu juntamente com sua expansão plenária Balarama, apenas para realizar a bênção do Senhor Brahma e executou diversos tipos de passatempos infantis para aumentar o prazer transcendental de todos os residentes de Vrindavana. Assim termina o significado do Bhaktivedanta correspondente ao 8º capítulo de Krishna intitulado A Visão da Forma Universal. Haribo! Shri Shri Manhandi Harikata Ki Jai! Domingo que vem vamos continuar no mesmo Bhakti horário, no mesmo Bhakti canal. Mãe Yashoda amarra o Senhor Krishna, o capítulo 9, ok? Shri Krishna Balarama Ji Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai.